Olá, pessoal. Meu nome é Janicéia Simplício, eu sou médica psiquiatra, sou mestre em educação, trabalho em inovação e medicina pela MCM e hoje nós vamos falar sobre os distúrbios alimentares. Os distúrbios alimentares são a obesidade, a vigorexia, a anorexia e a bulimia. A alimentação ela é muito importante para a nossa saúde, deve ser equilibrada, completa e variada. Vocês podem ver aqui a pirâmide alimentar, que é onde a gente se baseia, em quantidades e tipos de alimentos que devemos consumir durante o dia. Lembrando que sempre aqui a base da pirâmide é o que nós devemos consumir mais e o topo é o que nós devemos consumir menos. Os distúrbios alimentares, eles são a interação de fatores psicológicos, biológicos, familiares e socioculturais. Na história da humanidade, a relação da estética e da beleza mudou com o passar do tempo. Na Idade Média, nós tivemos a figura do gordo medieval. Ele impressionava e seduzia, era sinônimo de abundância, riqueza e saúde. Também na Idade Média, nós tivemos as santas anoréticas, que faziam jejum como penitência, e a mais famosa delas é Santa Catarina de Siena. Inclusive, morreu por inanição devido a jejuns prolongados. Na Idade Moderna, os corpos ficaram mais finos e cinturas marcadas. O gordo passou a ter conotação negativa, de preguiça, sujeira e moleza. Pouca atenção ao peso, mas às formas corporais. As pessoas começaram a fazer regime para boa aparência e saúde. Já no século 18 a 19, tivemos o iluminismo. E aí não se ligava muito com a questão do peso, gordo à sua maneira. Mas o peso e as medidas de cintura ganharam mais destaque. Você vê que as pessoas eram mais magras. Em 1690, a obesidade ela foi tida como um termo médico pela primeira vez. Do século XX para a atualidade, nós temos na mídia corpos mais secos, tivemos o início dos procedimentos estéticos, como cirurgias plásticas. Temos também os modelos plus size e os fisiculturistas como tipos de corpos que as pessoas almejam. Então, vamos falar um pouco sobre obesidade. O que é a obesidade? É uma doença crônica que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. O número de pessoas obesas tem crescido rapidamente, tornando a doença um problema de saúde pública. A sua incidência. No Brasil, existe mais de 20 milhões de indivíduos obesos. Na população adulta, 12,5% de homens e 16,9% das mulheres apresentam obesidade e cerca de 50% têm excesso de peso ou sobrepeso. Nos Estados Unidos, a situação é ainda mais grave. 64,5% da população adulta está acima do peso, sendo que quase a metade é considerada obesa. Quais são as causas da obesidade? A principal causa é a alimentação inadequada ou excessiva. Para manter o peso ideal, é preciso que haja um equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta ao longo do dia. Quando há abundância de alimentos e baixa atividade energética, existe um acúmulo de gordura. Por isso, o sedentarismo é o segundo fator mais importante que contribui para a obesidade. Além disso, existem os fatores genéticos, em que a pessoa pode herdar disponibilidade para a obesidade. Ter o metabolismo mais lento, o que facilita o acúmulo de gordura e dificulta o emagrecimento. Ou ter aumento de peso por conta das oscilações hormonais. Também existe uma influência dos fatores psicológicos, quando o estresse e as frustrações desencadeiam crises de compulsão alimentar. Quais são os sinais e sintomas? Além das roupas apertadas e o aumento do ponteiro na balança, o acúmulo de gordura é um indício de obesidade. Episódios de apneia do sono, dificuldade para movimentar-se, cansaço frequente e distúrbios do ciclo menstrual nas mulheres também são indicadores da doença. Então, o diagnóstico é feito através do IMC, onde nós temos a obesidade grau 1, o IMC entre 30 e 34,9, grau 2 entre 35 e 39,9 e obesidade grau 3 acima de 40. O tratamento. A melhor forma de tratar a obesidade é adotar mudanças no estilo de vida, com uma dieta menos calórica aliada a um programa de exercício físico, sempre sob a supervisão de um profissional.
Também pode ser feito o uso de medicamentos, desde controladores de apetite até os que reduzem a absorção de gordura pelo organismo. Para os casos mais graves, pode ser recomendado também a cirurgia bariátrica, especialmente para quem possui IMC acima de 35 e também ter doenças associadas à obesidade, como pressão alta e diabetes. E para os que têm IMC acima de 40 e não conseguem emagrecer com outros tratamentos. Em todos os casos, o acompanhamento médico regular é fundamental. Os impactos da obesidade. O acúmulo de gordura no organismo aumenta o risco de doenças como hipertensão arterial, aumento do colesterol e triglicerídeos, diabetes, apneia do sono, acúmulo de gordura no fígado, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e pode estar associado ao surgimento de alguns tipos de câncer. O excesso de peso pode trazer ainda prejuízo para as relações pessoais e profissionais, pois essas pessoas são mais propensas à depressão e ansiedade. E a vigorexia, né? A vigorexia, ou síndrome de Adonis, em inglês também é conhecida por overtraining. É a compulsão por práticas de exercícios de forma continuada, em grande volume, sem respeito aos intervalos necessários à recuperação do organismo. O DSM-5, esse transtorno está classificado como um tipo de transtorno dimórfico corporal, do tipo com dismorfia muscular, onde o indivíduo está preocupado com a ideia de que sua estrutura corporal é muito pequena ou insuficientemente musculosa. Vocês podem ver aqui na ilustração, né, que ele está musculoso, mas quando ele se vê no espelho, ele se vê fraco. É mais prevalente no sexo masculino. Eles fazem dietas e exercícios e ou levantam pesos excessivamente, às vezes causando danos ao corpo, além de alguns fazerem uso de anabolizantes para ficarem mais musculosos. Pode acarretar problemas sérios, como lesões musculares, insônia, desinteresse sexual com disfunções sexuais graves, irritação e transtornos alimentares. O quadro clínico pode evoluir com problemas cardiovasculares, câncer de próstata e diminuição dos testículos. Sentimentos de inferioridade, desmotivação e depressão são frequentes entre os vigoréxicos. O tratamento, né? É necessário o tratamento médico, psicoterapia e ajuda nutricional. Pode acontecer recaídas, por isso é bom ter um acompanhamento mesmo após o fim da terapia. A terapia cognitivo-comportamental dura geralmente de 6 meses a 2 anos. Na TCC é feita a identificação de padrões distorcidos de percepção de imagem corporal e identificação dos motivos que desencadeiam e mantêm esse comportamento. São reforçadas outras atitudes mais sadias de melhorar a autoestima, confiança e bom humor. Caso o indivíduo faça uso de anabolizantes similares, sua interrupção é recomendada. Não é necessário largar a academia completamente, apenas diminuir a um nível saudável que não cause danos à qualidade de vida e relacionamento do indivíduo. A anorexia nervosa. Já na anorexia, nós temos baixo peso ou perda importante de peso proveniente de restrição associada à percepção corporal alterada. Então, aqui nós também temos, é o contrário da vigorexia. Né? É uma alteração, uma percepção corporal alterada, mas a pessoa está muito magra e se vê gorda no espelho. 1,4% em mulheres, 0,2% em homens. Do grego, anorex, sem apetite. Mas esse não é o termo mais adequado, porque nelas não é que elas não têm um apetite, elas têm um apetite, mas elas não comem. No século XII, Santa Catarina foi prometida pelo pai em casamento e fez jejum como forma de penitência. Como a gente viu, né, foi uma das santas anoréticas e que morreu por causa de jejuns prolongados. Em 1694, Richard Morton faz o primeiro relato médico de um quadro de anorexia nervosa associada à histeria. Ela tem uma incidência muito alta em mulheres, 8 para cada 100 mil mulheres, e 0,5 para cada 100 mil homens. A maioria de mulheres são na faixa etária de 12 aos 18 anos. É mais comum em áreas industrializadas, sem distinção por classe social. E também tem uma relação com a genética, pois tem maior concordância em gêmeos monozigóticos. No DSM-5, ele coloca 3 critérios. A restrição de ingesta calórica em relação às necessidades diárias para sexo e idade, medo de ganhar peso, comportamento persistente para evitar o ganho, apesar do peso baixo, perturbação na forma de vivenciar o peso,
tamanho ou forma corporais, negação de gravidade do baixo peso. Qual o tratamento? Se a anorexia, a pessoa com anorexia nervosa, ela não tiver nenhuma comorbidade, o tratamento é apenas com renutrição. Mas existe um risco de uma síndrome de realimentação nos primeiros 4 dias, que pode levar a uma hipofosfatemia, rápida diminuição do potássio e do magnésio, intolerância à lactose, à glicose, e disfunções gastrointestinais, até arritmias cardíacas. É importante que exista uma equipe multidisciplinar e minimamente tem que ter um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista. A internação, quando necessário, depende da gravidade e da cronicidade do caso. É importante tratar comorbidades como depressão e ansiedade. Alguns estudos eles mostram que devemos preferir os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, principalmente a fluoxetina. Alguns estudos também foram feitos com o uso de olanzapina, demonstrando um bom controle na ansiedade e contribuindo para o ganho de peso. E alguns benzodiazepínicos também podem ser usados para diminuir a ansiedade, principalmente antes das refeições, mas não devem ser usados por longo prazo. Já a bulimia nervosa, ela vem do grego bou, que é fome de boi, ou que daria para comer um boi. É mais prevalente que a anorexia nervosa, tem um início mais tardio, no final da adolescência. É caracterizado por episódios frequentes de compulsão alimentar, onde grande volume de alimento é ingerido em curto período de tempo, com sensação de perda de controle. Compensações inadequadas, que podem envolver vômitos autoinduzidos, dietas, exercícios físicos exagerados, além do uso de medicamentos, como laxativos, diuréticos, hormônio tireoidiano, insulina e inibidores de apetite. Preocupação excessiva com o peso e forma corporal, mas não chega a apresentar o grau de distorção da anorexia. A incidência: 1,4% de mulheres jovens no final da adolescência, 0,5% em homens, 1% na população geral de países industrializados, 20% de mulheres universitárias. As profissões com maior risco são modelos, jockeys, atletas profissionais de saúde, como nutricionistas, médicas e psicólogos. Bulimia nervosa, quadro clínico. Existe uma grande preocupação com o peso e a forma corporal, um medo intenso de engordar. Então, eles fazem dieta restritiva, mas não tão rigorosa como na anorexia. Em dados momentos, apresentam um descontrole e fazem gestos de grande volume em curto intervalo. Os episódios de compulsão são seguidos por sentimentos de culpa e mal-estar físico, o comportamento compensatório para alívio físico e psíquico. Vocês podem ver aqui na ilustração, a grande quantidade de comida, um pouco intervalo de tempo, ficam com sentimentos de culpa, pode fazer purgação, como vômito ou uso de diuréticos e atividade física intensa. A etiologia, biológico, alterações na serotonina modula a saciedade, escolha dos alimentos e padrões alimentares, níveis plasmáticos elevados de endorfina após episódios de vômitos. Psicológicos, relação distanciada e disfuncional com os pais, pensamento dicotômico de tudo ou nada, perfeccionismo, labilidade emocional, autodestruição, impulsividade, eventos traumáticos na infância, comentários negativos e abuso sexual. A mortalidade é de 1,7 para cada 1.000, 17% tentam suicídio, que é 4 a 5 vezes maior que a população em geral. A recuperação é favorável, com 50% a 70% com melhora e 50% de remissão total em 5 a 12 anos. Então, é um transtorno que ele leva muitos anos de tratamento. E 30% continuam com recaídas frequentes. E aí você pode ver aqui que a bulimia nervosa ela tem muitas comorbidades psiquiátricas. 50% tem depressão, 41% tem fobia social, 45% tem TEPT, 50% fobias específicas, 21% tem transtorno de personalidade borderline, 34% transtorno de uso de álcool, 26% transtornos por uso de drogas ilícitas e 35% tem TDAH. Então, o tratamento aqui também vai precisar de uma equipe multidisciplinar, tratar sempre as comorbidades, fazer uma reabilitação nutricional,
A psicoterapia mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental. E nos medicamentos, a gente deve sempre preferir os inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. E alguns estudos também têm mostrado bons resultados com o uso do topiramato. Algumas vezes, a internação hospitalar pode ser necessária para tratar complicações, principalmente a desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos. Aqui a nossa bibliografia, era isso.